Você já parou para pensar que às vezes a coisa que mais irrita em seu cônjuge é exatamente a coisa que mais precisava existir nessa casa? Ele é lento demais nas decisões, ela é rápida demais e já decidiu tudo antes de você abrir a boca. Ele guarda tudo para dentro, ela fala tudo na hora que não é. Ele quer silêncio quando chega do trabalho, ela precisava de conversa exatamente nessa hora. E ao longo do tempo, sem que ninguém planejasse, as diferenças de vocês dois foram deixando de ser complementaridade e virando campo de batalha. Hoje eu quero falar sobre isso, não para te dizer que as diferenças vão sumir, elas não vão, mas para te mostrar o que a Bíblia ensina sobre o que fazer com elas. Se esse assunto é o seu, se inscreve. Toda semana tem uma conversa nova aqui. Eu me lembro de um casal que veio conversar comigo uma vez. 8 anos de casamento. E a reclamação dela era essa: ele nunca fala o que está sentindo, fico tentando adivinhar e errando sempre. A reclamação dele era exatamente o oposto. Ela fala demais. Antes de eu processar uma coisa, ela já está na próxima. Os dois estavam certos. E os dois estavam errados. Porque o problema não era o jeito de cada um. O problema era que eles tinham parado de enxergar o jeito do outro como presente e começado a enxergar como obstáculo. Tem um versículo em Romanos 12:18 que Paulo escreve assim: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Paulo não diz que vai ser fácil, não diz que vai ser natural. Ele reconhece que a paz às vezes exige esforço, às vezes exige abrir mão de ter razão. E dentro do casamento, isso é mais verdadeiro do que em qualquer outra relação, porque você não escolheu amar alguém parecido com você. Você escolheu amar alguém que pensa diferente, reage diferente, processa diferente, precisa de coisas diferentes. E é isso que torna o casamento simultaneamente o lugar mais difícil e o mais transformador que existe. Agora preciso te mostrar algo que muda a forma de entender as diferenças. Lá em Gênesis 2, quando Deus criou a mulher, ele não criou uma cópia do homem. Ele criou alguém diferente, com outro jeito de ver, com outra forma de sentir, com outra maneira de estar no mundo. E Deus olhou para aquilo e disse que era muito bom. Não foi engano, não foi descuido, foi projeto. A palavra hebraica que ele usa para descrever a mulher é ezer, que significa ajudadora, parceira, força que complementa. É uma palavra de completude. O que faltava no homem, Deus colocou na mulher. O que faltava na mulher, Deus colocou no homem. As diferenças não são o problema do casamento, são a arquitetura dele. O problema começa quando você para de enxergar as diferenças como projeto de Deus e começa a enxergá-las como defeito do outro. Filipenses 2, 3 e 4 tem uma frase que eu acho uma das mais práticas que Paulo já escreveu sobre relacionamento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerai os outros superiores a vós mesmos. Não atenteis cada um para os seus próprios interesses, mas cada um também para os interesses dos outros. Considerai os outros superiores. Não é dizer que você vale menos, é dizer que dentro do relacionamento, o jeito do outro tem valor. A perspectiva dele importa. A forma como ela processa as coisas tem razão de ser. Na prática, dentro do casamento, significa isso. Antes de concluir que ele está errado por ser lento na decisão, perguntar: o que a lentidão dele me protege de errar? Antes de concluir que ela fala demais, perguntar: o que a fala dela está tentando dizer que eu ainda não ouvi? As diferenças, quando você olha assim, param de ser ruído, viram informação. Mas agora deixa eu falar sobre algo concreto. Porque teoria sobre diferenças todo mundo sabe. O difícil é na hora que você está cansado, que ele fez exatamente aquilo que você pediu para não fazer, que ela falou do jeito que você não aguenta. O que você faz nessa hora? Tiago 1,19 diz: sede prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-vos. 3 coisas, nessa ordem. Pronto para ouvir primeiro, não para concordar, para ouvir. Existe uma diferença enorme entre ouvir para responder e ouvir para entender. Quando você ouve para responder, está montando seu argumento enquanto o outro ainda está falando. Quando ouve para entender, você espera ele terminar e ainda faz a pergunta. Então você está dizendo que tardio para falar não significa calar para sempre.
significa não falar na primeira onda de emoção, porque o que sai na primeira onda quase nunca é o que você realmente quer dizer, é o que a dor está gritando. E tardio para irar-se. A ira não é proibida. Efésios 4:26 diz que podemos nos irar, mas não pecar. A ira que destrói o casamento não é a que sente, é a que fala tudo antes de processar. Tem uma prática que eu indico muito para casais que estão vivendo essa tensão das diferenças. É simples, mas funciona. Quando a diferença de vocês dois aparecer e virar conflito, quando ele foi lento demais, quando ela falou na hora errada, quando os dois sentiram que o outro não entende. Ao invés de entrar na briga, um dos dois faz uma pergunta. Só uma. Essa. O que você precisava que eu tivesse feito diferente? Não é rendição, não é concordar que você errou, é abrir uma porta para entender o que o outro estava precisando, que provavelmente é diferente do que você precisaria na mesma situação. E quando você ouve a resposta, resiste ao impulso de se defender. Só ouve, só anota internamente. E depois, quando a onda baixar, você conta o que estava sentindo também. Isso não resolve a diferença, mas abre o canal para que a diferença pare de ser guerra e comece a ser diálogo. E sabe o que eu aprendi conversando com casais ao longo do tempo? Que na maioria das vezes o casal quer fazer diferente, só não sabe por onde começar. O método Identidade 4D é esse começo, um guia que trabalha as 4 engrenagens que sustentam um casamento: identidade, comunicação, intimidade e propósito. Se o seu casamento vale esse investimento, e vale, vai lá. Antes de finalizar, deixa eu te deixar uma tarefa. Essa semana, escolhe um jeito do seu cônjuge que te irrita, o mesmo jeito que aparece com frequência. E ao invés de reagir quando ele aparecer, faz uma pergunta para você mesmo antes de qualquer coisa. Qual é o lado bom desse jeito que eu ainda não parei para ver? Ele é lento. Pode ser que a lentidão dele te proteja de decisões precipitadas. Ela fala demais. Pode ser que a fala dela esteja carregando coisas que você precisa ouvir, mas evita. Ele é fechado. Pode ser que o silêncio dele seja a forma que ele encontrou de processar sem explodir. As diferenças raramente são só defeitos, quase sempre são força mal compreendida. Manda esse vídeo para ele, para ela, não pelo canal, pela pessoa do seu lado que você sabe que está precisando. Nos vemos no próximo vídeo.